Acho que o Clãzinho já tá aqui. Vamos dar aqueles minutinhos. Porque eu falei que essa live ia começar às 9. Deixa eu ajeitar a câmera. Ó, Clãzinho. Opa, nesse lado aqui, ó. Invite pro Fraternidade Europeana. Por que o chat não tá aparecendo? Deixa eu fazer um teste aqui. Tá. Será que tá funcionando essa desgrama? Ah, mas Dudu, aí complica. Eu não sei se tem gente fazendo alguma coisa ou não. Esse início aqui vai ser bem tosco, por causa que a maioria do pessoal deve estar se perguntando o que está acontecendo. Ninguém no bate-papo, olha só. Calma aí, Clãzinho, a live já começa, 5 minutos aí. Aquele tempo pro pessoal se dar conta que eu não tô no YouTube mais. Opa, já temos então o chat funcionando. E aí, Fower, salve. E aí? Desculpa porque é a primeira vez que eu estou colocando coisa no Twitch. E pelo visto eu tenho que conseguir uma lâmpada pra cá. Ou abrir alguma tela em branco. Pronto. Agora dói os olhos, mas é o que tem que ser feito. Bem, quantos viewers eu tô? Não sei ver aqui. Olha só, mais um. Crazy Jimmy, bem-vindo. Bem-vindo ao clã. Só esperando chegar mais gente. Estão me ouvindo, tudo bem? Vocês são umas porquinhos da Índia agora pra fazer teste. Não sei se tá tendo estática de fundo, não sei de porra nenhuma. Vocês têm que me dizer. Não sei com quanto de delay tá. Eu não sei fazer isso aí. For não é uma pessoa muito inteligente quando se trata de tecnologia. Eu consigo matar 16 carinha na faquinha no BF3, mas não consigo pegar e entender como a tecnologia funciona. Eu sou tipo o Paulo Cogos nesse caso. Vai ter LOL. Não, aqui é homem. Olha só, o clãzinho tá seguindo com tudo, my dude. Se juntou ao clã, ó, tamo indo bem. 3 minutinhos, pessoal, que eu falei que essa live ia começar ou às 8h30 ou às 9. Só que o detalhe é que tem gente doente aqui em casa, então eu tô começando às 9. Ah, mas Forto já tá em live, contradição performática. Calma, só vou começar o assunto às 9. Só esperando um tempinho. Caralho, quanto seguidor? Tamo bem, olha só. Quanto doador. Se fosse doação, eu já ligava, ó, não quero mais trabalhar amanhã, Dude. Sky DJ9. Ó, parou de ouvir Demi Lovato. Tá virando homem. O pessoal tá aí na doideira aqui seguindo. Tá legal, tá legal. Boca de... Mais 2 minutos. Cara, vocês não tem noção. O Twitch, pra te poder fazer um negócio, tem que pegar. Deixa eu copiar qualquer bosta aqui. Tem que copiar uma chave e colocar no programa que tu usa pra fazer stream. Cara, vocês não tem noção. Eu demorei, eu acho que 20 minutos pra achar essa chave. Sabe? Sério mesmo, eu tive que fuçar todas as configurações do Twitch. Eu ainda descobri coisas que eu não sabia, sabe? Pra quem tá chegando aí, 2 minutinhos, Clãzinho, que teve gente que tava meio doente aqui em casa, daí me atrasei, até configurar o Twitch demorou, então vamos fechar 9 horas com horário redondo.
Em que ponto o roubo de túmulo pode ser chamado de arqueologia? Ótima pergunta. Ótima pergunta. Bem, tu tem que considerar que é o seguinte: o cadáver não pode ser o dono do túmulo, certo? Então, o roubo de túmulo só é roubo se tu tiver alguém que é dono daquele túmulo ainda. Se tu não tiver ninguém que seja dono, aquele corpo está em um estado natural. Ó, já começamos bem, já estamos respondendo. Então, é arqueologia. Se tiver violação de propriedade, tipo tu lá cavar um troço que é de alguém, tipo do filho do cara, ou do tataraneto do maluco, tu tá fazendo um roubo de túmulo. Deixa eu mexer um pouco essa câmera aqui. Tá. Ah, mas Dude, desculpa, essa daí é a câmera que eu tenho. Se o Clãzinho quiser doar, eu compro uma melhor, mas por enquanto essa daqui. E diminui. A gente tá no Brasil. Como é que eu diminuo agora essa desgraça? Qualidade da stream. Pessoal, eu não sei mexer nesse troço, eu tô aprendendo. Vamos com calma. Essa aqui é a primeira stream que eu tô fazendo. Ah, mas eu vi teu canal antes, tava escrito Europa Universalis. Começou a live. Tava escrito Europa Universalis. Sim, eu tentei fazer uma vez e eu não consegui. Eu falhei miseravelmente. Cara, diminuir a qualidade da stream. Eu acho que aqui em painel de controle. Só me dê em segundos se o troço tá tão feio assim pra vocês. Acesso. Inscrições, doação. Não faço ideia, Dude. Aqui só tem as pessoas que aparecem, a zoeira toda. Será que eu tenho como mutar esse barulhinho? Eu coloquei esse barulhinho porque ele era o menos chato, só que ainda tá chato. O único barulhinho legal é o do. É o da doação, que é as moedinhas. Daí sim. Daí, ó, nós gosta. Tchê, cadê essa desgraça? Eu não sei como baixar a qualidade, cara. Aqui que o mercado é foda, né, Dudu? A qualidade é sempre alta, não tem? Livre mercado é assim. Bem. Pensar. O que é isso aqui? Tá. Quando você conseguiu a parceria com a Twitch, aparecem as opções de mudar a qualidade. Usa lá só padrão do OBS mesmo. Ah, olha só. Ó, nós temos o processo criativo explicando as coisas. Muito obrigado. Stream de Roy quando? Quando eu tiver o jogo. Mas por enquanto a gente tá muito antigo. Eu tenho o Crusader Kings 2 e o Europa Universalis, se vocês quiserem, mas isso aí vai ser outro dia. Eu não tô com vontade de jogar agora porque é muito tarde e eu vou dormir daqui 2 horas. Bem, vamos parar de enrolar. Vamos começar aqui. Pra quem não sabe, essa stream vai ser longa, eu acho, vai ter uma hora e meia, mas depois disso eu vou entrar no modo de Extripador e a gente vai cortar ela aos pedacinhos, sabe? Daí vamos colocar esses pedacinhos aí no YouTube pra ficar legal. Então, como diria o Jack Stripador, vamos por partes. Vamos começar então a stream. A stream, pra quem olhou no meu Twitter, vocês já viram uma palhinha fodida que eu dei no início da stream. Não sei se tem problema falar palavrão na Twitch. Os gringos nem vão saber o que eu tô falando aqui. Mas eu já dei uma palhinha sobre o assunto, que estava basicamente ligado com o museu e tudo mais, o que aconteceu, o que deixou de acontecer e tudo mais. Para deixar bem claro, deixa eu só abrir aqui umas coisas. Vai com calma, Cleuzinho, eu sou meio perdido. Eu com tecnologia sou um estrago. A minha irmã, se duvidar, sabe mais coisa que eu. Esse que é o problema. Ah, agora foi. Se o Windows 10 aqui é uma desgraça, eu sou do tempo do Windows 7. Tá. Como eu tava falando, a stream de hoje, começando com aqueles 2 minutinhos de atraso, porque se não atrasar não é Brasil, né, Dudy? Então vamos lá. A gente tá falando sobre o localismo, no caso, o museu, o estado e a educação e a cultura em geral, como funciona. Então vamos fazer essa live aqui rápido. Porra, eu não sei se tá gravando agora no Twitch, que bosta. Eu acho que ele grava por um mês. Se alguém puder só comparar, dizer se tem uma opção que tem que marcar, porque eu sou muito incompetente pra live, cara. Essa primeira live eu não quero fazer ela errada, porque eu não quero gravar 2 vezes. Bem, isso aí eu vejo, vocês me respondem daqui a pouco. Tá, é o seguinte. A treta que deu, tu teve aquele incêndio lá, queimou um monte de obra de arte, porque o estado tem seu mic está baixo. Olha só, pedi pro clã avisar, não me avisaram. Agora tá. Filtros, deixa eu ver aqui. Desculpa, pessoal, é a primeira live, dificuldades técnicas, eu tenho que entender como essa desgraça aqui funciona. Ganho do filtro, ganho, feito. Ganho de
8. Feito. Acho que agora tá bom pra vocês. Agora vai ter gente surda 200%. Tá. Pelo amor de Deus. Deixa eu mutar só esse barulhinho aqui que tá me deixando louco. Eu sei que vocês me amam, clã, mas vai com calma nesse amor aqui que tá ferindo propriedade já. Ah, não tô conseguindo abrir que coisa. Deixa pra lá. Bem, sou mais inteligente, muto aqui. Vamos começar logo essa desgraça de live que já deu 5 minutos de atraso, que eu sempre tento evitar, mas 5 minutos sempre vem. Tá, falando sobre a treta que deu lá do incêndio. Peraí. Não dá pra tirar o fone. Tá, falando lá sobre a treta que deu do incêndio, localismo, como é que funciona o sistema de mercado de museus, porque vai dizer um cara, tu não trabalha no setor de museus, tu colocou os pés só no museu da PUC, naquele ali, então tu nunca trabalhou, tu nunca tem a parte do insight assim de como funciona o museu. Eu faço 3 perguntas básicas, tá? O sistema de preço ainda é catalático? Sim. Os indivíduos ainda agem? Sim. Existe demanda? Né, oferta e demanda, lei de oferta e demanda tá inteira? Sim. Então eu sei alguma coisa por essa desgraça porque ele tá seguindo regras econômicas e eu sei delas pelo menos. Tá? Então antes que o cara pegue e diga, tu não tem aqui, ó, não tem um troço para o carteiraço, né? Não tem o carteiraço, não preciso do carteiraço. Eu tenho compreensão das condições a priori de mercado e dá para pegar e derivar conclusões válidas a partir disso. O problema é se eu começar a induzir, daí vocês considerem as induções que eu não justificar, por favor. Tá? Mas qual que é o ponto? Deu um incêndio lá, na desgraça toda, queimou um monte de coisas únicas, né? Podemos até dizer que a certo grau inestimáveis, e isso demonstra que o Estado não tem nem competência para cuidar até de um parquinho. É capaz de ele tocar fogo nos balanços com as crianças ali, entende? Como diria o Milton Friedman, se tu colocasse o governo para cuidar do deserto dessa área, em 5 anos a gente teria racionamento de areia. Então o que aconteceu? A gente teve lá um incêndio que foi por negligência e tudo mais que teve. O Estado tem dinheiro para fazer esse tipo de orçamento, o Estado tem recursos, ele rouba a população e um monte de dinheiro. Obviamente ele tem recursos, mas Clãzinho, por que será que ele não conseguiu? Por que será que não conseguiu financiar? Por que não conseguiu? Simples. Porque tu não tinha um sistema de preços para dizer para quem estava cuidando do negócio como alocar esses recursos. O pessoal resolveu fazer uma rádio, parece, lá no meio da treta, né? E em vez de cuidar desses problemas que tu estava tendo que o mercado não, que merda, o museu estava lá as moscas. Eu tô com um pouco de sono, eu vou dormir às 11, tá? Então eles não resolveram a manutenção, o problema é que o museu estava lá as moscas e tudo mais. E isso daí gerou a construção desse risco e queimou tudo, não conseguiram salvar porra nenhuma, se eu não me engano, se não nada, né? Eu não sei se salvaram alguma coisa, perdendo coisas assim que achados únicos, talvez manuscritos, cara todo. Eu não vi todo o acervo do museu, não adianta chorar sobre o artefato queimado, né? Ou o leite derramado, que já dizia o velho deitado. Então qual que é o ponto em si? Tu não tem uma questão de mercado, uma formação de preços, porque tu não tem a propriedade privada emergindo de uma forma descentralizada de mercado. Então tu não tem o pessoal conseguindo demonstrar a demanda deles por um produto, tu não tem trocas ocorrendo, tu não tem nenhuma ideia do preço das coisas que tu tem ali, e se tu tem que preservá-las ou não, o que tu tem que fazer. Mas isso daí é mau caratismo? Nem tanto. Talvez o pessoal ali que faça parte do corpo da reitoria do museu se importe com as áreas do museu. Só que é simplesmente um problema de informação. Eles não conseguem ter informação para poder tomar as melhores decisões. Obviamente para eles era a melhor. Mas olha só, o cara era do pessoal não sei o que. Bem, se o cara tá tomando uma decisão, para ele é melhor. Vamos deixar isso bem claro. Então se o cara tava colocando uma rádio, para ele era a melhor decisão. Então, o que eu estou dizendo? Estou dizendo que o Estado sempre toma a melhor decisão? Depende. Se for a mais eficiente, óbvio que não. Detalhe que o agente, o indivíduo que trabalha para o Estado, vai tomar a melhor decisão para ele. Tá? Deixando isso bem claro. Para ele. O que acontece? Tu tem uma grande diferença entre um proprietário de alguma coisa e um cuidador de alguma coisa.
O cara que é proprietário, por exemplo, de uma casa, o Rafa já usou esse exemplo há muito tempo, o proprietário de uma casa, ele não vai sair depredando o próprio patrimônio para ganhar dinheiro, né? Se ele quer alugar a casa, por exemplo, para ganhar dinheiro com o tempo, ele vai manter o patrimônio e reinvestir parte desse dinheiro, né? E obviamente vai tomar cuidado com os riscos inerentes com a alocação de um imóvel. Eu tenho alguns imóveis para alugar, então tem risco. Tu não coloca qualquer pessoa ali dentro se o cara não tem fiador, não tem um monte de coisa, sabe? Então tu tenta diminuir esses riscos para preservar o teu patrimônio. Muito claro isso daqui, preservação de patrimônio. Enquanto tu tem isso daí, tu tem também o incentivo do cuidador, que muda um pouquinho, porque o cuidador ele vai tomar cuidado daquilo ali por um período de tempo, ou não é hereditário o que ele pega, não é uma propriedade dele, ele só tem o direito de uso e responsabilidades em cima sobre cuidados. Ele não vai cuidar, pelo menos por incentivos, ele até pode, mas os incentivos são contra que ele cuide isso tão bem quanto um proprietário, sabe? Obviamente pode ter proprietário que toca fogo na casa sem querer, coisa do gênero, ou por querer, mas essa daí é a melhor opção para na visão dele, ele querer tocar fogo na casa por querer, né? Então, o cara que só toma cuidado do negócio, ele não tem tantos incentivos. O incentivo dele é depredar as coisas, ou conseguir uma boquinha, ou tudo mais. Antes que alguém pegue e queira dizer, foi processo, olha aqui, ó, tu falou besteira que tu acusou o cara, processo. Quando tu tem isso daí, eu não tô falando que foi o caso, que o pessoal tá depredando o patrimônio. É que tu não tem o incentivo para manter aquilo lá tão longe, entende? Então tu vai investir em outra coisa. Talvez essa rádio aí fosse boa pro cara que tava ali, para ganhar uma boquinha lá no futuro, para fazer alguma coisa desse gênero. Eu só tô na especulação, eu não estou fazendo nenhum tipo de acusação a ninguém, tá? Se é para culpar o cara de alguma coisa, eu culpo ele por estar usando dinheiro roubado de imposto. Então isso aí é uma coisa que eu posso pegar e falar atrás, né? Colocar a cara para bater, porque o cara está recebendo realmente dinheiro de imposto. Ele não vai conseguir argumentar contra isso. Bem, nessa treta toda, qual que é o ponto que eu estava falando antes que eu saí pela tangente, né? Tu tem incentivos maiores quando tu é o dono do que quando tu é o tomador de cuidados da coisa, tá? O que acontece? Eu comecei a partir daí eu falar sobre os incentivos de manter, como funciona um livre mercado de museus, né? Museus, obras de arte, qualquer coisa. Livre mercado de artefatos históricos ou naturais, qualquer coisa assim, tá? Livre mercado de artefatos, vamos colocar assim, que artefatos fazem parte da cultura. Num livre mercado assim, tu teria, como só teria empresas privadas, né? Tu não teria Estado, porque o livre mercado é anárquico. Então, tipo, pra mim, anarcocapitalismo não faz sentido, porque o capitalismo é anárquico e a anarquia é capitalista. Então, tu tá dizendo, digamos assim, água molhada. Não faz sentido, sabe? Mas pode usar o termo ANCAP? Pode, obviamente. O que acontece? Tu tendo um livre mercado de museus, de artefatos históricos, o caralho que for, vocês queiram, um livre mercado nesse setor, tu gera um grande incentivo para que as pessoas cuidem muito mais desse patrimônio, porque, primeiro, é um patrimônio privado, elas são donas daquilo. Segundo, se tu tem um mercado ocorrendo, tem trocas e tudo mais, tu tem o potencial de ganhar dinheiro. E como isso aí pode ser uma fonte de renda para muita pessoa, né, ou renda parcial, complementar, ou seja, qualquer porra do gênero, o que acontece? Isso daí é um grande incentivo do cara cuidar, porque ele está cuidando do que traz o pão para ele, entende? Da mesma forma que um marceneiro cuida da ferramenta dele, essas coisas, o cara ia cuidar dos artefatos que ele tem. Segundo, se tu pega e tem a consideração que algo pode pegar fogo ou coisa do gênero, tu tem o seguro, tu vai ter mais coisas, tu vai ter talvez, sei lá, sistemas para diminuir o dano, sabe? Talvez jogar água num objeto danifique ele, mas é melhor do que pegar fogo, sabe? Melhor ter uma coisa danificada do que uma coisa destruída, retém algum valor, né? E tudo mais. Fora que tu tendo competição, eu acho muito difícil tu ter, digamos assim, milhões de obras de arte num só museu, tipo, a um longo período de tempo, a não ser que for uma super exposição. O que o Estado fez é basicamente uma centralização de obras de arte que ele fez, colocou tudo num lugar só, e a desgraça pegou fogo, sabe? Existe um velho deitado dizendo não coloque todos os ovos no mesmo cesto. O Estado vai lá e faz exatamente isso e se ferra, né? Fora que é um problema de cálculo, porque agora que tem todas as obras ali, tu não consegue fazer um comparativo de preço com as outras. Tu distorceu todo o mercado, tu não sabe quanto que aquelas coisas ali valem. Por isso que até é inestimável. Tu não tem nem ideia do quanto vale, porque não existe preço direito, né? Então,
Colocando bem claramente, há um maior incentivo, teoria dos jogos, para qualquer um que queira tratar sobre isso aqui é a priori, então não. Ah, mas nesse lugar não foi feito. A tendência é tal. Se não foi feito nesse lugar, a gente tem que ver o caso. Tá? Mas a tendência da classe, para quem usa estatísticas, só explicando por cima assim, né? Digamos, se eu for jogar uma moeda para cima, vai cair tantas vezes cartas, tantas coroas, a gente consegue ter uma distribuição. Mas se eu for jogar uma moeda, eu não sei o que vai cair na moeda. Eu sei que a chance, se eu jogar várias vezes, é de tal coisa, aquela moeda tem 50%, colocando uma moeda ideal. A treta toda como é que fica? O pessoal simplesmente pegou e ignorou esses tipos de coisa porque a informação não estava ali. Não, eles não tinham como ter essa informação na mão. Ou o Estado ele iria fazer de menos, cuidar coisa para menos, que foi o que aconteceu e tocou fogo, ou ele iria cuidar coisa para mais. Né, para mais no sentido, um pouquinho mais, não, para muito mais. Ia colocar, sei lá, um sistema ultra foda anti-incêndio que não tem nem noção de estar ali no museu. Entende? Nem os bombeiros teriam um sistema tão foda. Porque normalmente é isso que acontece. O Estado coloca uma licitação lá, acha a coisa mais cara que ele pode comprar, superfatura em cima. O Estado não. São os políticos dentro do Estado e tudo mais, aqueles desviozinhos. A gente já vive no Brasil, eu não preciso explicar isso tudo a priori, vocês já conseguem induzir isso daqui só pela vivência aqui no Brasil. Vocês já sabem como ia funcionar essa desgraça. Tá. Então, voltando ao sistema de esse barulhinho tá me distraindo, desculpa. Voltando ao sistema de museus privados. Tu teria o que eu chamo de competição. Foer, que palavra é essa? Competição, neologismo foda, né, Clazinho? Sim, Foer cria muitas coisas. Então, uma delas é um neologismo. Competição é quando tu tem em um mercado competição e cooperação. Então, competição. Só juntei por causa que Twitter, cara, é pouco caractere. Eu usei essa palavra, porra, essa palavra vai ficar legal. Então o que acontece? Pode ter uma competição entre museus. Você tem um museu, sei lá, um museu aqui que ele expõe arte greco-romana. E daí tu vai ter, sei lá, uma exposição dos fenícios ou coisa do gênero que tá ali perto, não sei o que. Os caras podem fazer uma exposição junto. Podem colocar num museu só, dividir coisas, fazer contratos, esses negócios. Ou pode ter dois museus com arte greco-romana e eles começarem a competir. Isso é bom, por causa que quando essa competição, eles vão tentar pegar e chamar o máximo de gente possível para dentro, que tem demanda para esse serviço, ofertar o melhor serviço possível, né, que não é o que o Estado faz, veja qualquer coisa, né, pública ou público-privado, o Estado sempre fode os negócios quando ele regula ou incentiva até, ele ferra tudo porque ele fode todo o setor privado. Cara, eu sei que eu acho que eu vou levar um strike no Twitch porque eu tô usando palavrão, mas essa daí é a palavra mais precisa, cara. É fode. É isso que o Estado faz, né? Mas, voltando ao assunto de novo, tangentes. Tu tendo essa competição, tu teria as coisas menos concentradas e provavelmente muito melhor cuidadas se tivesse mais concentradas, porque agora ficou muito mais caro manter tudo no mesmo lugar. O risco ficou maior. Então tu provavelmente teria uma instalação feita para isso. Entende? As melhores atrações, obviamente, lucrariam mais, né? E por lucrarem mais, tu poderia pegar e comprar as atrações que lucram menos. Então o que o cara ia fazer? Que o cara tá perdendo dinheiro que não tá fazendo a atração correta. Ele ia tocar fogo nos quadros e falar, vai tomar no cu todo mundo, não me interessa com o que acontece nessa desgraça aqui. Não. Ele simplesmente chegaria. Aqui não tem strike por palavrão. Ah, graças a Deus. Pelo menos isso não tem. Blasfemar eu posso também. O problema, como que eu tava dizendo? Esqueci de novo, Clazinho. Olha só, eu leio o chat e acabou homem. Assim, o cara não ia simplesmente, tipo, eu estou falindo, então o que eu vou fazer? Vou queimar tudo, porque, sabe? Tipo, minha casa, eu tô perdendo dinheiro, eu não vou ter que. Eu não vou conseguir mais pagar minha casa. O que eu vou fazer? Tocar fogo na casa. Exatamente. Não, tu vai vender as coisas que tu tem. Tu vai liquidar os seus assets e passar adiante, né? Então não tem um motivo por qual que essa obra de arte que o cara tenha lá, que ele está expondo mal, seja destruída. Ele só vai vender. Porque o incentivo dele é ganhar o dinheiro e pá. O empresário malvadão vai fazer isso automaticamente porque ele só visa o lucro, então o esquerdista pode chorar em paz porque não vão queimar as coisas. Então, obviamente o cara vai querer vender em vez de destruir. Não vai querer destruir o próprio capital, vai querer vender o negócio. Né? Tendo isso, tu tem um mercado, precificação, tu sabe quanto que o teu acervo vale, tu consegue saber o quanto que é o melhor preço para te colocar um sistema de segurança, o que vale mais, o que vale menos, tu tem mais importância, como que tu faz segurança para não roubarem, tudo mais. Tu tem até dentro disso aí, tu pode ter um sistema de certificação como já existe, sistema de rastreamento, tudo mais para evitar que roubo, fraude, coisas do gênero. Isso aí, com o tempo, quanto mais caro o negócio, maior o incentivo de tu gerar esse tipo de coisa para te garantir a validade
e a raridade do teu artefato em si, tá? Simples, noção de mercado, o pessoal que não sabe disso, pelo amor de Deus, em que pedra vocês moram, sabe? Então, como eu disse, as atrações vão sendo expostas e tudo mais, elas podem ser muito bem expostas sem imposto, sem necessidade de fundos públicos, né? Eu vou tratar muito mais sobre isso mais no final da live, mais pra frente. E elas poderiam ser lucrativas entre si. Então tu não precisa ter um incentivo do Estado. Por que tem um incentivo do Estado? Eu vou tratar um pouquinho mais tarde e vocês vão ver onde é que é o furo da bala nesse caso, né? Então o que acontece? Tu tem os museus, que eu já expliquei mais ou menos por cima como é que ficaria. Agora, o que acontece com aqueles caras que a gente conhece que tem normalmente coleções e coleções e coleções de obra de arte privada que, porra, muito foda. Teve um maluco que pegou e achou que eu tava dizendo que o cara ia dar, tipo, um quadro do Van Gogh pro primeiro Zé das Couve que aparecesse, tipo, mostre para o mundo. Não, quando eu falei que um cara podia pegar e expor, né, as coisas dele, não é pro Zezinho das Couve chegar lá e falar, eu consigo fazer o melhor, sabe? Não, não é pra isso. É tu pegar, tu faz um contrato lá com o museu, eu lhe empresto isso aqui, você tem o direito de expor esse negócio, não pode quebrar o negócio, tem que me devolver da forma que tá, ou melhor, né? E tudo isso tu faz dentro de um contrato e permite que tu cede essa propriedade, que ainda é do colecionador, para o museu expor ela. Por que o cara ia fazer isso? Bem, primeiro tu pode colocar que eu te alugo essa obra de arte por 10 milão por mês. Primeiro ponto. Segundo ponto, tu tem uma vantagem que como essa obra de arte está sendo exposta, ela pode valorizar. Entende? E terceiro, se tu pega e tem uma obra de arte e tu não sabe se ela é original e tudo mais, tu pode pegar e tentar fazer uma certificação, né? Conseguir fazer isso aí por contrato com o museu certifica e daí expõe. No final tu tá ganhando mais dinheiro. Entende? Então, tu pegar e fazer esse tipo de coisa, demonstrar pro público e tudo mais, tu acaba ganhando mais dinheiro. Mas vai ter o bilionário que só quer ter a obra de arte pra ter e deixar no banheiro dele quando ele tá mijando, ele olha pro lado, assim, mijando no pinico de ouro dele, com encrostado de diamante, né? Ele olha pro lado, porra, esse quadro aqui é muito foda, mas... Cara, deixa ele. A propriedade é dele. Arte, diferente do que o Paulo Cogos acha, não é uma propriedade da humanidade ou coisa do gênero, algo que está acima em algum grau. Não. A arte simplesmente expressão, entende? Só isso. Mas é que tem foda, o sentimento, não sei o que. Cara, tudo que é agradável é uma parte subjetiva, sabe? Isso aqui é bonito, isso aqui é porque é subjetivo. Então, podem teimar o quanto quiser sobre valores estéticos acima dos outros, as coisas subjetivo, antes que reclamem qualquer coisa. Mas essa, olha aqui, ó, só para dar um exemplo rápido. Essa garrafa aqui de Guaraná, não podemos fazer propaganda, Clezinho. Não me pagaram? Essa garrafa aqui, ela é bonita. Opa, isso é subjetivo. Essa garrafa aqui, ela é verde. Opa, essa aqui é uma característica objetiva. Ela tem um rótulo, tampa branca, tem um símbolozinho aqui que eu não vou mostrar, né? A parte que eu falo que ela é verde, que ela é transparente, que não sei o que, isso aí são características físicas da garrafa, sem problema. Quando eu falo que ela é bonita, isso daí é um julgamento de valor meu. Então eu não estou mais partindo do juízo de fato, eu estou fazendo juízo de valor em cima. Então, quando tu tá colocando juízo de valor, valor é marginal subjetivo, obviamente tu não pode pegar e sair dizendo que isso aqui é belo, isso aqui não é, e esperar que todo mundo aceite que esse critério seja universal. Tu pode falar das características do objeto, né, e atrelar valor a isso, mas não quer dizer que é super foda o troço e tá acima de tudo, e isso aí é um patrimônio da humanidade que uma pessoa não poderia quebrar. Se o cara comprar o quadro, ele que quebra, ele só tá jogando dinheiro fora, tipo, sabe? Daí, mas e se eu não gostar do negócio? Boicota o cara, resolvido o problema. Bem, onde é que eu tava? Eu tinha falado, eu escrevi esse tweet porque eu ia seguir ele na live, tá? Então eu só tô lendo por cima o que eu tinha falado. Sim, colecionadores valorizando. Bem, como eu tava dizendo, tu tem daí os estatistas que vai dizer, não, mas é que olha só, hoje se tu fizesse em o Estado, não sei o que, vamos supor no livre mercado, não haveria demanda para isso aqui, o pessoal não ia querer ver arte, porque o brasileiro é burro, né? O brasileiro é pobre, é burro, é inculto, não sabe, então o Estado tem que mostrar para ele o que é arte. Primeiro, se não tem demanda, tá? Primeiro ponto, se não tem demanda, então esse mercado não existiria a princípio, certo? Vamos agora pegar e colocar o chapeuzinho de statista, não sei se eu tenho aqui, deve ser esse chapéu quadrado aqui, vamos colocar assim na cabeça, né? Se não tem demanda, por que democraticamente tem que existir esse tipo de coisa? Porque isso daí é uma decisão de poucos que demandam esse negócio, os políticos mais ricos, vamos colocar assim, que tem tempo para se preocupar com esse negócio, demandando isso. Então tu vai fazer o quê? Espolhar toda a população que é pobre, de acordo com a premissa normalmente do cara, ou que não liga para isso, né? Principalmente no Brasil, que também é pobre, então
colocando esse ponto também, pra sustentar isso daí, que é um arranjo dos ricos. Ah, mas vai estar aberto pro pobre. Mas ele não quer. A tua premissa é que ele não quer. Por que tu vai deixar isso aberto? Ah, não, ele quer, mas não quer tanto. Opa, então mudou. Então tem demanda, tu só tem que deixar ela mais acessível na oferta. Isso aí é uma coisa que é o seguinte: por que não corta os impostos? Por que não pega e retira as regulações? Sabe? Por que não deixa o mercado, o empreendedor ir nesse mercado? Ah, mas é que tu tem que ver que vai ter capitalismo na arte, o pessoal vai explorar a arte. Cara, se o artista não quisesse ganhar dinheiro, ele não pintava. Entende? Não, mas se o cara que é autista, cara, se ele não quisesse ganhar uma satisfação, então vamos colocar mais genérico para ficar melhor. Ou melhor, universal, não é genérico. Se não tivesse uma satisfação naquela ação, ela não seria feita. Sabe? A satisfação de um capitalista malvadão é ganhar dinheiro, tudo bem. Qual que é a satisfação, então, do cara que quer ir lá ver? Contemplar a arte. Contemplar porque ele se sente bem. Entende? Deixa eu ver aqui. Os caras perguntando coisas nada a ver. Eu respondo isso aí no final da live, pessoal. Deixa eu só seguir o tema, porque tangente é uma coisa muito foda comigo, tá? O cara falou lucro psíquico. O seu Uber. Salve, seu Uber. Sim, é tu ganhar algo que tu queira. Satisfação é um lucro psíquico, basicamente. O lucro não precisa ser monetário em si, mas é um ganho de valor. Tu valoriza fazer aquilo, tu tá ganhando valor. Se o Estado chega lá, ninguém valoriza aquela desgraça que ele faz, tu tá destruindo valor. Então tu tá gerando mais pobreza. Entende? Esse é um grande problema. Ah, mas olha só, o mercado não tem capacidade de gerir isso, a gente tem que ter o desenvolvimentivismo foda do governo, e o governo vai ter que pegar e salvar essas obras de arte, guardar elas bonitinho no museu, deixar exposto, tocar fogo depois. Obviamente essa parte eles não preveram, né? Mas é que é o seguinte, eles têm que deixar isso aqui porque é o patrimônio pro futuro, que o pessoal vai pegar e começar a demandar mais, ou terá mais dinheiro para cuidar desta obra de arte e expor e fazer e não sei o que, a desgraça toda, né? E o mercado não tem competência para fazer isso, logo o governo tem que fazer. Isso aí normalmente é o argumento do estatista. Tem 4 problemas nisso daí. Primeiro, o Estado não sabe o que guardar. Ele não tem sistema de preço. Segundo, se tu acha que vai ter uma valorização de alguma coisa no futuro, tu tá fazendo uma coisa que os caras mais reclamam que o mercado faz, que é o quê? Especulando. Simples. Especulação, o pessoal sempre diz, o mercado é especulatório. Então deixa pro mercado se tá especulando. Tá dizendo, isso aqui vale R$4 hoje, tá? Esse anel aqui, ó. Vale R$4 hoje, amanhã vai valer 60. Eu vou comprar vários desse anel, entende? Porque amanhã eu acho que vai valer 60. Se ele valer 50, tudo bem, sabe? Tô ainda ganhando dinheiro. Se o problema que eu vou ter, se ele valer R$2, eu vou valer menos que 4. Não vou conseguir liquidar e ficar even no negócio, eu vou ter perdido o custo de oportunidade e ainda tendo prejuízo. Qual que é o problema? Se o cara tá saindo com essa daí de o mercado não tem competência para entender o que vai acontecer no futuro e não sei o que, e ele não tem planejamento, o cara tá simplesmente caindo numa contradição foda, mas é que o cara é estatista não manja das coisas, mas o cara vai estar caindo em contradição porque a própria parte especulativa do negócio é uma parte que os caras reclamam que o mercado faz. Então sim, o mercado planeja pro futuro, diferente do Estado que simplesmente joga dinheiro no troço e até os próximos 4 anos é isso, o pessoal... Anel de for. Não, esse aqui não é meu. Esse aqui o meu tá muito salvo. Filha da puta me pegou nessa zoeira. Vai ser cortado no vídeo, viu, Clozinho? Bem, onde é que tá então o problema do incentivo estatal? Que a gente tem que tratar aí. O incentivo estatal, na parte do mercado e tudo mais, não é pra, digamos assim, preservar a cultura. Entenda que isso aqui é muito importante. Isso aqui é um insight muito foda que eu tive em questão do localismo. Tipo, não é um insight meu em si, é um insight de vários outros autores da escola austríaca tiveram. O localismo não é algo tipo 500% original, mas eu tô pegando todas aquelas ideias que os caras tiveram e começando a juntar elas, né? Mas se vocês fiquem zoando, aí eu sou gaúcho, então eu posso falar esse tipo de coisa, tá? Tipo, eu comecei a juntar elas pra fazer o localismo. O que acontece nessa treta aí? O localismo é focado na cultura, o que é o local e tudo mais. Quando tem o incentivo estatal dentro da cultura, da educação, qualquer coisa que seja, tu não tá tendo um incentivo de preservar a cultura. O Estado tá tendo incentivo de moldar o que ele quer que seja a cultura. Entende? Tu vai ter vários incentivos nefastos do Estado que é para fazer com que a cultura comece a tolerar ele. Então, aquilo que é contra o Estado, que não serve a narrativa, que não é a tolerância do Estado e tudo mais, tu acaba fazendo o seguinte: isso aqui não é a cultura brasileira.
Entende? Agora tu pega alguma coisa que é tipo pró-Estado, não sei o que, ou empurra uma narrativa de escravagismo, dívida histórica, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso aqui é cultura brasileira, isso aqui vale, o Estado vai, ó, joga dinheiro em cima a dar com pau, né? O Estado chega assim, ó, e vai. Entende? Sim, eu tinha 2 pila aqui e comecei a fazer isso. O que acontece? Ele simplesmente está moldando a cultura para poder se tornar mais complacente a ele. Entende? E assim se perpetuar. É o que o Estado faz. Da mesma forma que se vocês estudarem biologia por uma analogia, uma metáfora, não estou dizendo que o Estado é realmente isso, mas ele funciona similarmente a isso, é um parasita. Ele primeiro baixa as defesas do hospedeiro, ele se instala lá, se alimenta e, no caso, o Estado é só um carrapato gigante que ele mantém o hospedeiro vivo em algum grau, né? Tipo um zumbi. Ele mantém o mercado, porque se o Estado destrói o mercado, ele morre, sabe? Tu vê que isso é justamente o que acontece no socialismo. Quanto mais próximo tu vai chegando no socialismo, mais rápido a coisa quebra, por causa que o Estado está simplesmente derrubando todo o mercado. E um pouquinho de Estado, então ele dá certo? Não. O pouquinho de Estado, o Estado mínimo, ele dá errado em maior tempo. Ele demora muito mais para cair, entende? E isso que é um problema, porque daí quando tu tem esse daí, o pessoal diz, a culpa é do que a gente estava livre demais, então tem que aumentar o Estado. Entende? A gente tinha isso aqui de câncer e cresceu, então a gente tem que crescer mais o câncer para evitar o problema, sabe? Não faz nenhum sentido, né? Então, quando o Estado começa a cuidar de alguma coisa, ele não está realmente cuidando de algo. O Estado não tem motivo para ficar jogando dinheiro ali. Os políticos não têm incentivo para fazer isso. Eles têm um sistema de catalático reverso, digamos assim, para perpetuar o Estado. Ele não vai ter o incentivo de cuidar tudo. Ele vai ter o incentivo de cuidar aquela parte que interessa a ele. Da mesma forma que um colecionador também. Se eu sou um colecionador de, sei lá, história romana, se eu achar alguma coisa da história japonesa, eu talvez compre só para vender depois. Mas o que eu quero mesmo cuidar é aquela ali, aquela meu maior valor. Se eu tivesse que salvar no incêndio um escudo do Júlio César e, sei lá, uma katana, eu salvaria o escudo, digamos assim. Só um exemplo, não é que seja um Roman Fag, mas só dando um exemplo em cima. Então o que acontece? Quando o Estado começa a cuidar desse tipo de coisa, ele começa a manipular toda a estrutura social, toda a parte cultural, para que o Estado simplesmente não seja obliterado pela própria cultura, que seria contra ele. Quando tu tem esse problema que ele surge, ele começa a fazer o máximo para se enraizar, entende? Então, o problema do Estado mínimo também qual é? Já fazendo outro ensejo nesse ponto. É que, imagina, digamos assim, que o libertarianismo é uma lomba, digamos assim. Tu tem, digamos assim, essa lombinha aqui, tem as ideias libertárias com essa lâmpada. O que acontece? Só vai conseguir chegar no libertarianismo quando tu cair desse lado. O problema do Estado mínimo é que ele faz assim, ó, e volta. Entende? Porque quando chegou no mínimo, para onde tu tem para ir? Tu chegou no topo da lomba, né? Tu diminui o estado no máximo. Tu cai. Se tu tivesse, digamos, uma caçapa aqui, pof, caiu no libertarianismo, tá ali. Entende? Daí para voltar atrás é muito mais trabalho, porque tu já tem que daí convencer as pessoas de novo a ter estado. No minarquismo tu já convenceu elas a ter estado, agora só aumenta. O libertarianismo não tem isso aí. Então, lembrando esse ponto que é uma diferença. Então, o que acontece? O estado ele fica baseando isso daí tudo, fica defendendo essa degeneração cultural que ele mesmo causa, né, para poder gerar bases de necessidade a ele, e isso vai mantendo o Estado no poder e tudo mais, e as pessoas defendendo ele como zumbis que não entendem porra nenhuma normalmente do que estão falando, não sabem que a defesa do Estado propriamente é utópica, né? Posso adicionar isso aí mais tarde. Mas, como eu estava dizendo, aquela parte que eu disse assim, os fundos públicos, impostos, não sei o que, e que o Estado faz esse tipo de coisa. Lembrando, arte não é um valor universal superior absoluto que está acima de todas as outras coisas e que justifica o roubo. Começa por aí, se o cara quer defender que tem que ter imposto para arte, primeiro refute a arte argumentativa, por favor. Né? Mas quando a gente está falando assim do Estado fazer esse tipo de coisa, como eu disse, ele tem essa manipulação cultural e não tem capacidade de ver isso aí. Isso que eu coloquei no tweet, os estatistas achando que eu estava falando que tem que ter lucro para tudo e tudo é dinheiro, e se não tiver dinheiro, o Estado não sei o que não acontece, e o dinheiro foi, tipo, deu o Big Bang porque tinha dinheiro antes. É assim que os caras pensam que os libertários funcionam, que tudo é na base do dinheiro. Não, a gente está falando da base da economia, que é a interação entre os indivíduos, tá? E custos de oportunidade e tudo mais. É só isso. Agora, indo para outra parte
do negócio. Eu já introduzi o localismo, você já sabe mais ou menos como que é, né? Que é a parte cultural e tudo mais. Por que que o Estado tem, então, o incentivo para cuidar desse tipo de coisa, da cultura, da educação, essas coisas em geral? Qual que é o incentivo do Estado? Simplesmente, como eu já disse antes, manipulação. É por isso que o Estado ele vai querer fazer um monte de coisa virar direito para ele cuidar, porque assim ele tem um controle. Obviamente isso, né? É difícil notar, porque se fosse para fazer direito, né, ele nem estatizaria as coisas, ele teria competição ainda por cima. Em teoria já está aí mostrando, né? E por mais que o governante diga, ah, mas eu quero fazer isso bom. Primeiro, eu não acredito que o político realmente queira isso na maioria dos tempos. Eu acho que é só o cara querendo ser eleito. Tipo, como eu já falei num tweet uma vez, promessa de campanha é tipo WWE. Tu vai ali olhar, porque de vez em quando aparece mais doideira, tipo Cabo Daciolo, entendeu? Mas no geral, aquilo ali tu sabe que é mentira, tu só tá pelo show que o pessoal tá fazendo. Entende? Então, deixando isso bem claro. Quem acredita em promessa de político, pelo amor de Deus, vão, sabe, vão pro canto lá. Mas, como eu estava comentando, por que que o Estado cuida da educação e tudo mais, tudo isso? Para fazer uma alteração cultural de forma que se compatibilize com as bases dele. Isso daí é uma coisa muito clara, o Estado já faz isso há muito tempo. Né? Ele é uma instituição que está aí, uma instituição hegemônica que está há mais de 3.000 anos e fica fazendo esse tipo de coisa para evitar com que haja uma resistência. Da mesma forma que a ideia de uma república, res pública, coisa pública, né, que o Estado não seja mais privado, no sentido, o monopólio da violência não seja mais de um indivíduo, não seja mais de um rei, né, tu faz uma república e tu começa a fazer outras coisas, tipo democracia. Por que a gente tem muita democracia hoje? Porque é simples. Tu pega e reduz a resistência do governo e tudo mais. Como isso funciona? Bem simples. Todas as forças que o pessoal utilizaria, digamos assim, para decapitar o regime, vamos colocar assim, mudar o regime e tudo mais, que é uma ruptura mais forte, a política serve, digamos assim, como um amortecedor desse choque. O que a política faz? Política democrática, principalmente dentro de uma república, que é uma coisa pública que qualquer pessoa pode ascender a um cargo público. Ela serve como um amortecedor, um dumper de energia, para fazer com que, em vez dessa pessoa pegue e force contra o aparato de comoção e coerção, que é o Estado, né, ele tenta se tornar parte dele para tentar resolver. E isso tu vê muito libertário fazendo. Essa é a única coisa que os puristas acertam, porque o Conklin já encheu o saco disso aí há tempo e o Rothbard estava errado em defender partido libertário. É uma das poucas coisas que o purista acerta, mas também, né, relógio parado tem que dar certo 2 vezes ao dia, senão senão nem aí. Mas qual que é o ponto então da política? Quando tu começa a usar a política democrática, tu tem essa desestabilização das bases que tu teria digamos assim, tu tem uma ideia intransigente que é contra o Estado, tá? Tipo libertarianismo. Tu entra na política, o que acontece? Tu tem que fazer alianças com outros grupos para poder ter governabilidade. Se tu quer pegar e diminuir alguma coisa, tu vai ter que se coligar com outras pessoas. Ah, mas se a gente tiver 51% do ANCAP, porra, aí vai se fuder, por que a gente vai usar política? Sabe? Se tem 51% do pessoal simplesmente fala, ó, vai a merda, governo, a gente tá fazendo nossas próprias coisas aqui e vai ter cassino e prostituta e pau no cu de quem não quiser, entende? Se tu tem 51%, morreu a premissa. A gente já tem toda a massa crítica para mudar todo o sistema. Mas vamos colocar poucos libertários, como a gente tem hoje. Ah, vamos colocar os libertários na política. Esse cara é político, ele é libertário, não sei o que, não sei o que. Sabe? Tu acaba gerando diversos problemas com isso. Que tu tem a ideia que o que é um libertário, porque tu tem essa imagem do cara, se torna um cara que não tem governabilidade, ou o cara que não consegue fazer mudança, ou o cara que não consegue. Se o cara pegar e for intransigente, o cara é muito radical na parte política, o cara não tem tato e não sei o que. Agora, se o cara pegar e for complacente e começar a fazer, não, a gente vai dar uma liberalizada primeiro, não sei o que, tu muda o que é a ideia do libertário e se torna um liberal. E a tendência é tu diminuir a radicalidade e tornar, tu vê o Partido Democrata e o Partido Republicano americano, os bichos estão um do lado do outro, sabe? É uma normatização, a política serve para isso, tu vem com um troço agressivo e ela vai te parando aos pouquinhos, sabe? Política é judô no troço, ele vai pegar toda a energia que o cara tem e jogar contra ele, entende? Ah, não, mas a gente vai ter mudança política. Nunca que se tem mudança política como a princípio, tá? Tu pode ter leis sendo mudadas dentro da política, mas a política é resistência à mudança e a mudança sempre vem, sempre, por valores culturais. Por isso que o localismo bate em casa, digamos assim.
né? Eu já vou ler o chat, eu vou acabar esse tema aqui e eu continuo daí com o chat, tá? Então vão com calma, não, eu até leio as perguntas depois. Qual que é o problema então disso daí da política? Introduzindo política, que eu tenho que ressaltar isso daí. Tu vai pegar e gerar uma amalgamação disso aí. Ah, mas tu tá muito na teoria, eu queria ver exemplo, eu quero ver exemplo histórico, eu quero ver gráfico, eu não acredito nas coisas, eu sou um empirista, eu tenho que. Se não induzir, não tá certo pra mim, esses negócios de dedução é dedo no coisa dos outros, eu não quero saber. Tá, vamos pegar então um exemplo histórico, já que eu vou pegar uma que eu usei contra o Lobo Conservador, né? Dá que eu te dou outra, dá que eu te dou outra. Exemplo histórico. No norte da Itália, tu tinha diversas. Tu tem até hoje diversas regiões, tipo, quem jogou a Europa Universalis sabe, tu tem Frutili, Veneto, Tirol, que Tirol tem muito austríaco, né? Milão, Parma, Genoa, Piedmont, um monte de coisa. Cara, é um monte de coisa. O que que acontece? Em cima da região da Toscana e da Umbria, se vocês quiserem ver região aí, tudo de Ferrara pra cima, jogador de Europa Universalis, cara, eu sei a Itália com uma palma da minha mão. Porque tem que dominar aquela desgraça na Europa Universalis. O pessoal tá querendo fazer secessão, tá? E tu pensa, porra, que da hora, olha, secessão, muito show secessão. Daí o que aconteceu? Eles fizeram várias coisinhas, vários grupinhos de secessão. Porra, eles fizeram partido. O que aconteceu? Esses movimentos e partidozinhos de secessão se juntaram para fazer o que eles chamam, se eu não me engano, da Liga Norte. Vocês pesquisem aí no Google. Liga Norte, então qual era a ideia da Liga Norte? Era tipo, tchê, a gente vai juntar todo mundo aqui norte, vamos nos separar e depois disso a gente faz uma secessão 2.0 que cada cachorro lamba a sua caceta, que daí os venezianos viram veneziano, os fulano viram fulano e os papiti-pupiti viram papiti-pupi lá. Se vocês quiserem mais detalhes, falem com o Adriano Janturco, porque ele sabe desse negócio, porque o desgraçado é italiano, então já resolve, ele pode dar uma aula pra vocês do que aconteceu lá. Todo esse. Qual que foi o problema? Daí tu pensa, não, mas olha aqui, a gente fez um front foda da secessão aqui, a gente tá juntando tudo, todo mundo levantou a mão pra cima e vamos fazer a Genkidama da secessão e derrubar no estado e quebrar a Itália no meio. Não foi isso que aconteceu. A primeira coisa que aconteceu quando teve essa unificação, o pessoal mudou o discurso para. A gente não precisa de secessão, Clazinho. Não, secessão é muito. Não, não, vamos pegar uma coisa um pouco melhor. Tipo que o Fábio Osterman falou, né? Nós temos que pegar lá. Não tem que lutar sobre secessão, tem que fazer autonomia. Foi exatamente isso que aconteceu lá na Itália. Tinha que ter autonomia do norte. Daí eles começaram a fazer autonomia, autonomia, autonomia. Lembrando que eles não se viam como italianos, eles queriam sair da Itália. Daí depois disso começou a ter umas tretas, não sei o que, vai indo, vai indo, vai indo. Eles não queriam entrar no euro, queriam fazer outras coisas, pá, se eu não me engano, eles não queriam entrar no euro. Daí agora tá tendo essa crise aí dos maometanos imigrando pra lá. O que aconteceu? O único partido italiano que tá sendo contra isso aí, se eu não me engano, ou a coalizão que eles estão fazendo, é a Liga Norte. Por quê? Presta atenção. For isso aí do não deixar o refugiado entrar é bom? Sim, por causa que está prevenindo violação de propriedade. Não, uma externalidade. Mas olha o pulo do gato. A Liga Norte está querendo impedir isso para preservar a identidade italiana. O que eles não reconheciam a princípio. Na formação do partido eles não reconheciam, agora eles reconhecem que tem que preservar isso e eles fazem parte. E tu viu como que dá uma volta, sabe? O cara tudo começa defendendo o A e quando vê tu tá no não A, porque a gente não é italiano, a gente não é italiano, a gente tem que defender porque a gente é italiano, sabe? Tu dá uma volta inteira no troço. Isso é um exemplo histórico. Cara, existem diversos outros. Tu tem o Tea Party americano, que foi esse fiasco aí que o pessoal teve que criar o termo paleo-libertário pra substituir libertário lá nos Estados Unidos, porque paleo-libertário não tem sentido. E antes que alguém fale, não, paleo-libertário aqui no Brasil é o carinha que defende moral cristã e não sei o que. Isso não faz o menor sentido. Moral cristã e libertarianismo não são compatíveis se tu tá seguindo a moral cristã por uma base tomística. Não faz sentido nenhum. A epistemologia não bate, cara. Tu querer juntar, sei lá, tu querer juntar mais de 4 kg de plutônio numa panela, vai explodir essa porra, não vai dar certo, entende? Tu não vai ter isso. No final do processo tu não vai ter isso, pode ter certeza aí, Clazinho, porque física atômica nesse caso tô um pouquinho ligado, tá? Então, basicamente isso, a live deu aqui 50 minutos, que 10 minutos foi eu só enrolando vocês aí pra chegar mais gente. Vamos pra sessão de perguntas, então. Vamos ler aqui, vamos lá pra cima. Grava pelo OBS por garantia, o cara falando. Cara, se eu não fiz isso, me desculpa, me fudi.
E só agora que fui ver que tem um botão pra gravar pelo OBS. Foi mal. Então, se não gravou na Twitch, eu gravo um vídeo parecido com esse, eu refaço essa desgraça aqui. Então, eu não quero, mas eu refaço. Pelo Clãzinho eu refaço as coisas. Tá, a página dos Ideias Radicais postou um vídeo de um candidato defendendo a manutenção da gestão do patrimônio público. O que você falou ontem pra mim tava certo. O rádio tá virando gradualista mesmo. Não, o ponto do rádio é o seguinte. O que eu vejo que ele tá fazendo é tentando. O rádio ele tem um erro, né? Tem que ser discutido, cara. Isso é uma visão minha. Se ele quiser pegar e esclarecer o ponto dele, eu tô mais que aberto pra escutar. Eu não sou o cara que tá dizendo, o rádio defende isso aqui e não sei o que e não pode mais. Não. A gente tem que sentar, conversar, sabe? E se tiver errado, alguém tem que ceder. Um de nós tem que estar errado, ou os dois tem que estar errado. Tá? Começa por aí. O problema que eu vejo é que o Rafael não compreende que a política é um sistema de resistência. E captura, também lembrando isso, e captura do establishment. Mas a gente daí tem que colocar liberal na política, não sei o quê. Olha, se tu tiver uns liberal na política, tu vai diminuir a resistência, tudo bem, tu vai deixar que a cultura mude as coisas. Né? O que eu diria que é a uberização das coisas, né? Tu começa a fazer com que o Estado saia um pouquinho, dê um espaço, né? E daí as instituições privadas contratuais começam a surgir. Isso não é ruim, tá? Essa ideia não é ruim, entendam isso. O problema é tu pegar o cara que é claramente um liberal, ou claramente um, sei lá o que, um liberaleco, porque é aquele cara que se diz liberal e é estatista pra caralho, isso é um liberaleco, tá? Ou um liberal ecologista, também é liberaleco, que eu estou usando o nome de mandada. Quando tu pega esse cara que é liberal, transveste ele de libertário e fala, aqui é um político libertário. Esse é o problema que eu tenho. O maior problema que eu tenho. Porque o que tu tá fazendo? O cara tá dizendo que. Tipo. O cara tá dizendo que entre Ciro Gomes, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e Bolsonaro, todos os políticos Bolsonaro seria o menos pior que o Ciro Gomes, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tipo, tá, futurologia, mas eu entendo o que o cara quer dizer, acho uma indução, mas tudo bem. Agora tu pegar e dizer, esse cara aqui, ele defende uma gestão eficiente do Estado, logo libertário, porque ele quer que diminua o coisa. Cara, libertário não quer que diminua, o libertário quer que pare. A pergunta é bem simples, essa daqui é até uma piada que o pessoal conta lá na minha cidade, que é o seguinte, tu tinha um advogado que tava indo no negócio lá, daí tinha placa de pare, placa de trânsito, tinha um guardinha perto. O cara pegou, reduziu a velocidade, não parou, reduziu a velocidade e passou. Chegando lá, o guardinha chega, ataca o cara, né? Ataca o maluquinho lá, que é advogado, e o advogado tenta dar uma desperta no cara e fala, não, olha aqui, ó, eu peguei, eu diminuí, olhei pros dois lados, vi que não tinha ninguém, né? E daí segui. Né? Eu não precisei parar, não sei o que. Daí não tem diferença, dá na mesma, né? Daí o que acontece? O policial chega, não, então vem aqui no fundo do carro que eu vou te mostrar a diferença, que é muito simples. O que o cara faz? Ele vai lá, algema o coisa, pega um cacetete e começa a dar no advogado e fala, agora o senhor quer que eu pare ou eu diminua? Sabe? Não que eu apoie violência policial, mas isso é o maior exemplo, cara. Tu quer que o Estado pare de roubar as pessoas ou que ele diminua o roubo? Qual que tu quer? Tu quer continuar apanhando ou quer que pare? Essa que é a pergunta. É muito simples. Então, tipo, o problema que eu vejo do Rafael não é um problema que o Rafael é incompetente ou coisa do gênero, é mal intenção dele. Eu só vejo que é o seguinte, ele tá confundindo o que a política realmente é. Ou ele tá tentando, ou ele sabe o que. Essa que é a parte que mais me preocupa. Ele sabe o que a política realmente é, só que ele tá tipo, não, a gente tem que ter mais liberal ou vai dar merda. Sabe? Ele tá chegando no ponto muito mais imediatista. A gente tem que forçar isso aqui o mais rápido possível e convencer o pessoal a votar e não sei o que. Isso é um ponto que eu seria mais problemático em aceitar. Porque. Aí é sacanagem, Maidu. Tu sabe qual que é o problema e tu tá caindo de cabeça de propósito. Então, esse que eu acho muito difícil ser o caso. Tá, então, respondido. O Rafael, ele não é que ele esteja virando gradualista. Cara, virar gradualista é uma coisa incrível. Gradualista, pra mim, é o cara. Na verdade, gradualista, pra mim, é só a coisa entre o fusionismo e coisa, sabe? Tipo, ter liberdade na política é foda, cara. Isso é um traço, sabe? O que tá o que me revira o troço que o Ancap Forever ele falou não é que o apoiar político não é também um problema. Tu pegar e dizer o seguinte, ó, se o Bolsonaro entrasse, exemplo, Bolsonaro entrasse, libera armas, não sei o que, vai diminuir a política. Isso eu acho bom, né, que aconteça, as pessoas querem isso daí, e se isso acontecer seria interessante. Legal.
Agora, se tu chegar e dizer assim, ó, cara, João Amoedo, novo 30, não sei o que, o João Amoedo é libertário, não sei o que. Esse é o problema. O João Amoedo não é libertário. O João Amoedo nem defende minarquia, pra começar. Ele mesmo falou no Twitter, eu não tô colocando palavras na boca dele, sabe? A única coisa de libertário que tinha era aquela página João Amoedo Ancap, eu posso provar, e o João Amoedo processou a página. Então, olha que super libertário. Não consegue nem levar uma piada, sabe? Deixa eu ver a treta. Vota apenas apenas uma estratégia, mas não é a única. Na verdade, o voto é só uma forma, digamos assim, se tu, o que o Rafael falou no voto ofensivo tá certo. Só pra deixar isso bem claro. O problema é que ele não tá seguindo o voto ofensivo em si. O que o Rafael falou? Que se tu pega e tu começa a votar em liberal, presta atenção, tu gera uma demanda porque o discurso se torne mais liberal. Isso não é um problema pra mim. Isso faz sentido, obviamente, porque está gerando uma demanda para eleger liberais, no caso. Os políticos vão começar a catar isso daí, ou os caras que são liberais vão querer se eleger. O problema é quando tu começa a transvestir os liberais de libertários, sabe? Isso pra mim, cara, é fraude. Pra ser bem claro, é fraude. Tu tá dizendo que o cara defende A, sendo que ele não defende. Cara, político pegar e dizer que ele defende A pra ganhar voto é a coisa mais comum que tem, tudo bem. Mas o foda é o cara pegar um cara que é libertário, que deveria zelar pelo termo, e dizer isso, entende? Esse que é o meu problema com o Rafael, isso que me deixa pé da vida com ele. Mas, de novo, não sou o cara que vai chegar tipo, o Rafael tá falando bosta, chega lá batendo no cara, não. É tipo, cara, por favor, vamos sentar, vamos conversar. Um dos caras que até queria doar pro meu canal deu a ideia de doar direto pro Rafael, então, tipo, a gente corta como funciona? Se eu recebo, digamos, 20 reais de alguém, tá? A plataforma que eu recebo dinheiro pega um pedaço. Eu recebo uns 17 pila. Daí, se eu quiser pegar esses 17 pila, doar 10 reais pro Rafael pra participar da live dele, a plataforma que ele recebe doação também pega uns centavos. Então, pra poder tirar o middleman, a gente colocou o negócio que é o seguinte: esse cara vai doar por mim e vai colocar o meu e-mail também registrado, que o cara tá falando com o Rafael. Então eu espero conseguir falar pelo menos com ele. Se o Rafael não tem tempo para falar comigo e esclarecer essa minha dúvida, ou a gente poder chegar numa conclusão, tipo, então eu vou pagar para ter o tempo para falar com ele. É a opção, cara. Eu não tenho direito ao tempo dele, deixando isso bem claro. Vamos ver aqui. Todos queremos que o Estado pare. Sim. Mas tu falar que libertário é quem quer que o Estado diminua cara, é uma puta forçação de barra. Acontece que chegar isso não vai levar muitos anos. Isso é futurologia, tu não sabe. Pode demorar uma década. Cara, passando a primeira secessão, é o seguinte, eu não sei quando a primeira secessão vai ser, mas eu sei que a segunda vai ser muito mais fácil. Eu posso te dar certeza disso aí. Sabe? Certeza até onde que a indução vai, mas bastante certeza. Porque tu já tem a cultura para ter uma secessão, essa segunda secessão é mais simples ainda. O Estado não existe mais, a política. Cara, na verdade vai ser isso aí. Quando tu acabar com o Estado, vai chegar um momento que o Estado não vai existir. Então vai ser do dia pra noite. Sim, o Estado uma hora existe e ele não existe. Ele não tem um momento no meio. Mas sim, não vai ser um processo, digamos assim, acabou. Sabe, acabou ontem. Eu estava aqui no Brasil e pum, tudo caiu e pô, acabou o Estado, né? Obviamente. Detalhe que tu pegar e ser a favor da diminuição do Estado não é ser contra a existência do Estado, só que ele diminua. Tu não é contra a existência dele. Isso não é libertário, cara. Esse é o problema. Se o Estado acabasse amanhã, a sociedade colapsava. Teria um bom tempo de causa e recuperaria rápido. Não sei. Não sou futurólogo, minha bola de plasma não pode me dizer nada. Cara, é o seguinte. O que depende da cultura? Se tu não tiver uma cultura que consiga gerar as instituições necessárias para resolver nossos problemas de forma privada, contratual, voluntária, tá? E daí tu tira o Estado, pode ser instantâneo, pode ser em questão de anos, sei lá. O Estado dá alguma bosta, explode alguma coisa e o pessoal volta pra era da pedra lascada. Acontece o seguinte: outro Estado vai se formar. Entende? Quer dizer que o anarcocapitalismo falhou porque acabou com o Estado e voltou? Não! É que ele nunca foi colocado em prática, porque pra tu ter o anarcocapitalismo tem que ter uma cultura
né, para ter o libertarianismo, falando melhor, porque anarcapitalismo já falei que é tautologia, para tu ter uma cultura que seja compatível com o libertarianismo, essas coisas, para ter uma sociedade libertária, tem que ter uma cultura compatível com o libertarianismo. Então não adianta simplesmente explode o Estado e não alterar a cultura, sabe? Não, é complicado tu pegar e simplesmente chegar nessa simplificação aí, porque o que importa não é nem a existência ou não existência do Estado no final, e sim a existência ou não existência de valores culturais dentro daquele grupo que legitimem a existência do Estado. É só isso. Entende? Esse que é o problema que o localismo que o localismo bate. É só esse o ponto. Então, tem a cultura para uma cultura de libertarianismo? Tem. O Estado está ainda existindo? Sim. Então ele vai começar a diminuir naturalmente, uma hora vai deixar de existir. Ele vai deixar de existir ou talvez, tipo, rápido por uma revolução, sei lá, o pessoal simplesmente fala, não quero ter Estado e separa por desobediência civil e tudo mais. Mas se tu tiver uma cultura estatista, cara, o Estado se reforma. Entende? Talvez ele não se reforme tão forte, ou talvez ele não se reforme tão rápido. Talvez, digamos, aquela ideia de Brasil nunca aconteça, porque o que vai acontecer vai ser as prefeituras se reformando em alguns grupinhos, vai ter talvez umas treta lá no meio. Mas sem a cultura não funciona, cara. Tu tem que ter uma cultura libertária pra poder fazer esse tipo de coisa. Ó, fazer um jabá agora de outro Discord, né? Então, tá foda o troço. Então espero que tenha ficado claro. Alguém mais aí tem perguntas? Senão eu vou encerrar essa live. 1 hora daí eu vou descer, jantar uma coisinha e ficar no Discord. Ah, aqui ó. Ou aqui. Invite do Discord, depois eu vou colocar na descrição. Essa que é a primeira live eu ia fazer, na verdade, começar pro meio da semana, tipo sexta-feira eu ia começar pro final da semana. Começar sexta-feira, que é feriado e tudo mais, eu organizar tudo, mas no final. No final. Tragédias comuns. Boa, cara, também tem tragédias comuns, sim. Ninguém é dono. Eu falei no início da live sobre o cuidador, sabe? Ele não é o dono, ele só é o cara que toma cuidado. Pra quem quiser entender também o problema, tragédias comuns. Boa sacada aí. O Fara. Onde é que eu tava? Assim, eu ia fazer essa live mais tarde, só que daí deu essa treta aí do museu pegando fogo e eu pensei, porra, cara, olha, se fosse, sei lá, um hospital pegando fogo, por mais que fosse uma tragédia, pessoas morrendo, eu não ia fazer o vídeo. Mas como é o museu pegando fogo e não adianta chorar sobre o artefato queimado, mas isso aqui é um tema interessante porque ele sincroniza bem com o localismo, eu vou fazer. Daí eu peguei e resolvi fazer e tô começando aqui já pra aprender nos trancos e barrancos. Se não der certo, eu regravo essa live amanhã, não dá. Eu regravo quarta-feira, né? Quebra a cara porque eu zoei o Rafael dizendo que eu tava competindo tendo meu diferencial que é fazer a live antes, mas aí eu tenho que lembrar de apertar o botão REC na próxima vez. Tá. Tem que colocar o botão de doar na Twitch. Sim, eu não tive tempo nem de fazer as paradas pra isso daí, tá? Há quantas anos o livro do localismo? Cara, muito foda porque eu não tô tendo muito tempo e eu e o Randall não temos muito tempo pra simplesmente chegar e começar a bater ideia. Porque, como funciona? O Randall tem essa ideia aqui, eu tenho essa ideia aqui. Elas são incompletas ou coisa do gênero, ou eu às vezes não consigo expressar a minha, não sei o que. Eu simplesmente chego pro Randall e falo: Randall, tu já notou que isso e aquilo? E o Randall, aham. E eu, isso. O que tu acha dele? Ah, eu acho que é por tal e tal e tal coisa. Daí a gente começa a um completar a ideia do outro, sabe? E o Randall me ajuda muito, porque como eu tô falando com ele a ideia, ele compreende o que eu tô falando e algumas vezes corrige algum ponto que eu erro, um deslize, eu consigo expressar a ideia e depois a gente escreve. O detalhe é que o nosso livro é basicamente o seguinte, ó. 50% do tempo conversando, tá? 30% do tempo escrevendo, 10% do tempo coçando a cabeça, vendo se tá tudo certo, revisando, né? Daí o que sobra de tempo é a gente reescrevendo o que a gente fez pra ficar melhor. E somando coisa, e falando, não, tem que ter essa referência, não sei o que, não sei o que. Então demora, cara. Escrever um livro, eu pensava que era só tipo chegar e vomitar em cima do teclado as tuas ideias. Não é isso. Tem que escrever, porque se tu sair simplesmente batendo tecla com as suas ideias, no final tu começa a falar, digamos assim, rosas são vermelhas, o céu é azul, eu gosto de dinheiro e todo mundo vai tomar no sei lá o que. Daí tu no final não formou porra nenhuma, tu só escreveu um monte de coisa sem nexo, sabe? Como o Rafael tem um alcance grande, assistiu a força dele é válida para tentar evitar a venezialização do Brasil. Cara, é que a venezialização do Brasil é o seguinte: esse processo ocorre culturalmente, eu acho que a gente já safou disso. Tipo, pra eu dizer que a gente já tá bem fora disso,
vai ser que não seja eleito, digamos assim, o Ciro Gomes, o Alckmin ou coisa do gênero. Qualquer um do PMDB, PSDB ou PT. E obviamente qualquer braço do coisa, que seria o Boulos ou a Marina Silva, coisa do gênero, sabe? Se for eleito Amoedo, Bolsonaro, qualquer coisa dessa daí, ou até o Cabo da Ciolo, acho que fica um pouco. Não vai chegar nesse ponto. Sei lá, não tô prestando atenção na política, mas eu acho que a parte da venezuelação o pessoal já tá com, digamos assim, mentalmente resistente a esse problema. Culturalmente eles já não querem, sabe? O vento político já mudou em certo grau, porque o vento político é justamente a cultura. O pessoal não quer esse tipo de coisa, entende? Então, o que acontece? Tu tem o atrito e tudo mais, a resistência, mas tá mudando. O que eu acho que o Rafael deveria fazer, mas, de novo, isso é uma coisa de sentar, conversar, teria que pagar pro Rafael para ter tempo para conversar com ele, era focar em consolidar o público dele de liberal para libertário. Ele já tá num ponto que ele tá bem, começa a fazer palestra, o crescimento a partir daí eu acho que é, sei lá, cara. Eu vejo que é o seguinte, quando tu tem um canal pequeno é uma bosta crescer, porque tu tem que ter divulgação, tem que correr atrás, tem que fazer as coisas, tem que fazer vídeo. O Rafael já chegou num ponto que ele vive bem do canal, tem um monte de coisa pra fazer, só que ao mesmo tempo ele cresce assim, ele tem muito seguidor. Cara, o Rafael acho que ele consegue, se não duvidar, por semana mais seguidores que eu tenho no meu canal inteiro do YouTube. Numa semana só, entende? Ah, em proporção é pouco, sim, mas ele consegue crescer. Então o foco é o quê? Quantidade, ter mais pessoas vendo, ou qualidade, ter mais libertários vendo? Então é aquela pergunta, né? Talvez ele esteja fazendo esse negócio aí de política, não sei o que não sei o que da política, por causa que a gente está em tempo de eleição. E talvez depois disso ele foque isso, porque talvez ele queira primeiro garantir que os liberais tomem o poder para ele começar a explicar e conseguir tocar pau nos liberais. Pode ser isso. Só que eu não falei com o Rafael ainda, então eu não sei. O problema é que ele. Se for isso, eu vou ter que pegar e avisar de novo. Dude, para de chamar os caras de libertário, porque tu vai queimar o teu na reta. Porque tu tá dizendo que o cara é libertário, tu batendo no cara depois. Ah, então tu nem sabe o que é libertarianismo. Vai começar com esse problema, entende? Então, talvez seja isso. Ele queira que tenha mais liberal para ele poder bater nos liberal. Não sei. Pode ser. Vai saber. Entende? Eu não sei o que se passa na cabeça dele. Eu não tenho um bisturi pra abrir um microscópio foda pra achar o pensamento ali, ó, a gente aqui, ó, achei que é uma preposição, 4 gramas, ó, de proposição, tá foda, essa aqui é graúda, tá vendo? Você acha que os sócios estão perdendo espaço? Cara, sócio, se tu se refere a esquerdista, sim, mas os estatistas ainda não estão perdendo espaço. Porque o estatismo, ele tá simplesmente o seguinte: ah, eu tô cansado de levar tapa da mão esquerda, eu vou levar tapa agora da mão direita. Entende? Ah, agora, em vez de ter uma mão do tamanho do for, para ter noção, isso aqui é uma lâmpada de LED, sei lá quantos watts, vale por 60, tá? Mas é 9 watts. Isso aqui é o tamanho da mão. Em vez de tu levar uma mão desse coisa na orelha, tu quer levar de uma, sei lá, de uma guria de 1,60 m, que é uma mão pequenininha normalmente. Entende? Então o pessoal tá mais cansado, tá dizendo que a mão esquerda já tá começando a ficar dormente e vai querer dar tapa nos outros de mão direita, sabe? E tem gente que quer diminuir a mão, não sei o que, quer fazer o troço. E cara, é que sinceramente, a promessa de campanha, isso não me interessa. A promessa de campanha pra mim é showzinho, sabe? Infelizmente a gente não tem como fazer um empirismo foda, colocar fazer várias terras diferentes, né? E eleger cada um numa terra diferente e ver e fazer o teste, pai, não sei o que, isso aqui. Não tem isso daí. A ação humana não funciona dessa forma, não dá pra prever. Né? E ver todas as combinatórias possíveis e achar o melhor caminho. Se a gente pudesse fazer esse empirismo foda aí, sabe, a gente teria todas as informações dispostas pra gente. Só seria um curso de informação, mas não acontece, cara. Então, o cara tá prometendo o mundo e fundos e não sei o que, tirar tudo do SPC, e o outro vai dar uma arma pra cada um, tudo mais. Não é o caso, entende? Então, tu tem que ver o que o cara tá fazendo. Eu posso pegar e falar pra vocês que hoje eu vou existir e não existir ao mesmo tempo. Ou eu posso dizer que eu estou, enquanto vocês não estão vendo na câmera, eu estou movendo essa mão aqui, enquanto vocês não estão vendo, para a direita e para a esquerda ao mesmo tempo. Eu só não posso mostrar para vocês, senão a realidade buga. Entende? Eu posso falar qualquer merda que eu quiser. Detalhe, eu tô fazendo? Eu consigo fazer? Esse que é o problema. Eu posso prometer que o cara vai ganhar aqui mais dinheiro e esse aqui vai pagar o mínimo possível? Não. Isso é impossível, logicamente. Por que um político vai falar isso? Para ser eleito. Não quer dizer que ele consiga fazer. Entende? É só isso.
Mas o cara aqui, o Lucas Anotti. Meu receio com um estado que incomoda menos por uma questão de economia e de energia pode diminuir o interesse das pessoas no assunto, mas afinal a mentalidade mainstream é utilitarismo. Sim. O que que eu acho que vai ser o negócio que é o seguinte, a gente tem uma crise para acontecer. Tu tendo essa crise acontecendo, provavelmente tu tendo liberar essas coisas, o Rafael talvez use essa onda dos caras batendo nos liberal para falar, liberalismo não funciona, tem que ser libertário. Não sei. Sinceramente, eu não consigo prever essa semana. Se fosse o meu caso, eu faria isso, eu só não chamaria os políticos de libertário. Eu falaria, olha que interessante esse político aqui, né? Esse cara aqui, ele quer fazer, sei lá, político zero, ele quer fazer tal coisa, ele quer fazer tirar regulação. Olha, isso é interessante, entende? Ele está querendo deixar que as pessoas empreendam. Que interessante, isso aqui é interessante. Ah, o cara é libertário. Não existe político libertário, mãe. É tipo tu dizer que existe um estuprador voluntário. Tu pode dizer o quanto quiser, eu não vou acreditar em ti, porque eu sei que é uma contradição em termos, entende? A não ser que tu tenha deturpado o que é um estuprador ou que tu tenha deturpado o que é voluntário, entende? Esse que é o ponto. O cara quer refutar o foirismo. Não acontece, Dude. Foirismo refuta quem refuta ele. Refutou a existência. Mas esse movimento tá liberalizando, precisa mudar isso. Sim, isso é o cara falou aqui, o Pedro Cardoso. Cara, faça um favorzinho aí, Clãzinho. Olha só, o Pedro Cardoso não me paga nada. A única coisa que ele me faz, o lucro que ele me dá, é as sacadas do Pedro que são engraçadas pra caralho. Sigam a desgraça do Pedro Cardoso no Twitter. Esse cara tem 18 seguidores. Ele tem que ter, sei lá, mais seguidores. Ele até brinca dos 18 seguidores e nenhum dinheiro. Né? Sigam a desgraça do Pedro Cardoso, vocês não vão se arrepender. Os comentários dele são muito bons. Tá? E batam um sininho lá. Eu só vou falar lá besteira, vou ficar fazendo as minhas coisas. O Pedro Cardoso fala umas coisas que eu acho engraçado pra caralho. Não sei se é o meu humor ou coisa do gênero, eu acho muito foda. Então vão lá no canal dele. Se o Pedro Cardoso quiser mandar só o arroba, nome dele lá no Twitter, já fica legal. Já ganhou jabá de graça aí, Madude, pelas zoeiras que tu faz. Mas sim, tá tendo muita liberalização no movimento, cara. E o problema é que a gente tem os gradualistas, em geral, pegando e achando que a política é um meio. É que o gradualista não é o cara que diz que é político libertário, não sei o quê. É que o cara que acha que a política é o único meio. O Rafael sabe que não é esse o caso, mas ele algumas vezes parece que tá entrando em contradição. É só isso que é o problema. E eu tenho os fusionistas que querem fazer um direitaço pra derrubar com a esquerda, e isso é a maior merda porque vai corromper todos os termos, né? Obviamente o libertário não tem interesse nenhum em se juntar com direita ou esquerda, ou qualquer lado, qualquer outra denominação estatista, porque se juntar com qualquer estatista, tu acaba deturpando os princípios libertários, então tu tá indo contra a tua própria ideia. O máximo que tu faz é tu se juntar com mutualistas, agoristas, né, agoristas e puristas, essas coisas, porque no final cada um não fede não cheira, cada um vai pro seu canto, mas tu tem esse problema aí, entende? Vamos ver. Ancap Forever. Tem que tomar cuidado, pois às vezes é apenas uma questão de estratégia. O deputado Paulo Demchuk disse que a função do Estado é desaparecer das nossas vidas. Cara, seguinte, a gente está em tempo de política, tá? A gente está em tempo de eleição. Ele tá no canal do Rafael. E ele é um deputado, provavelmente quer se reeleger. O cara do Sul é meu país, eu vi. Cara, vocês já pararam pra pensar que políticos podem mentir? Entende? Sim, ó, o Rafael pediu pra ele falar isso, sabe? Cara, se o maluco, ele quer diminuir o Estado, ele não é contra a existência do Estado, ele só quer diminuir o Estado, quer permitir secessão individual, e ele... Cara, esse é um liberal que eu respeito. Entendam isso? Eu fico usando liberal porque a maioria dos liberais são gente que não vale nem o papel higiênico que ele acabou de usar. Entende? A maioria dos estatistas são assim, não vale o papel higiênico que ele acabou de usar. Sabe? Papel higiênico usado é mais valorizado que ele porque tem bosta junto, entende? Nem pra isso muitas vezes o cara serve. Cara, qual que é o problema disso tudo? Se o cara chegasse, não, olha, eu não sou libertário, eu sou liberal, eu acho que isso, eu acho que aquilo, não sei o que, isso aqui, isso aqui. Fechou. Cara, fechou. Se eu votasse, eu só não voto porque eu registrei num lugar e moro no outro, né? Eu vou de vez em quando pra minha cidade, mas eu moro no outro. Se eu votasse, eu votaria num cara desse. Ah, quer dizer que eu for, olha aí, a gradualista, gado, O único detalhe é que é o seguinte: tu quer que isso aqui entre na tua bunda, tá? Ou tu quer que isso aqui entre na tua bunda. Tu pode escolher entre um ou outro, não pode escolher nenhum. Nenhum não dá, infelizmente. Óbvio que eu vou querer o menor, entende? Só louco vai querer levar uma garrafa no rabo, entende?
Louco ou estatista mesmo, mas é sinônimo. Entende? Então, esse que é o problema que tu tem. Não é que a gente não queira momentaneamente que seja, digamos assim, um corolário da ideia de abolir o Estado, tu diminuir ele, né? Para diminuir toda santa ajuda. Mas, né, se a questão for acabar. Que detalhe que é o seguinte, a gente quer acabar com o Estado. A gente não quer diminuir o Estado. A gente quer acabar com o estupro. A gente não quer diminuir o estupro. A gente quer acabar com ele. A gente quer que suma, que acabe, que pare. Diminuir o estupro não é o nosso fim ideal. Ideal no sentido não de utopia. É só a coisa que a gente quer. A diminuir o estupro não é o objetivo, colocando assim. Mas tu não quer que aumente, entende? Esse que é o ponto. Vamos ver aqui o negócio. Rafael pediu pra falar isso porque ele tava queimando pelas entrevistas. Prove. O cara pedindo prova. Que foda, Dude. Já me que eu acompanho há tempo já. Foda ele ter entrado na política. Cara, uma coisa que eu vou falar pra vocês. O Movimento Sobre Meu País, ele tá fazendo uma coisa até agora certa. Ele não se tornou um partido. Se o Movimento Sobre Meu País se tornasse um partido, aconteceria o que eu falei um pouquinho mais cedo da Liga Norte lá no coisa. Provavelmente. Mudaria de secessão pra autonomia e daí no final eles iriam estar defendendo alguma coisa. Essa é uma das poucas coisas que o Sobre Meu País fez certo, assim, em questões de... eles defendem Estado e tudo mais, mas a estrutura que eles estão fazendo tá correta. E se eles elegerem alguns políticos? Pode ser, entende? O cara lá tá comentando, até ouvi uma coisa desse... qual é o nome do cara? O Demchuk, que não é uma cláusula pétrea a secessão. Ela pode ser revista e tudo mais, não sei o que. Não que eu ligue pro legalismo, mas é que tem muito do gado liga. Então isso daqui ele tá fazendo, assim, tipo, informar esse tipo de coisa e usar a própria estrutura analítica que o gado legitima o Estado para mostrar que a secessão pode ser legitimada, é uma coisa interessante. Mas o cara não é libertário. Se o cara... eu truco que o cara é libertário. Sinceramente eu truco. Talvez o cara seja muito bom em disfarçar, mas se o cara é bom em disfarçar, deixa ele. Não diz que é libertário, deixa o cara ficar ali. Esse que é o problema, cara. Tem gente que tá pintando quadro falso, tem gente que tá pegando liberal e vendendo como libertário. Esse que é o problema, essa que é a fraude do negócio, entende? A gente tá falando aqui sobre o museu que pegou fogo. Tá aí o quadro falso, cara. Tá pintando uma imagem falsa de uma pessoa que não é um libertário e tá vendendo como se fosse. Esse que é o problema. Entende? Bem, fechou 1h20 a live, menos os 5 minutos que eu enrolei no início, ou até mais. Mais alguma pergunta? Vocês têm últimas chances ou eu vou acabar com a live e ver se gravou. Se não gravou, tá foda, mãe. Daí, né, cair pra trás, quebrar pique em 3 pedaços, perder a parte do meio, daí não dá pra colar as outras duas. Vou dar 30 segundos aí pra uma pergunta, ou eu vou finalizar a live. Tenho tempo aqui em cima, tá? Bem, a live tá aqui acabando. 30 segundos pra galera. Uma pergunta pertinente. Se for impertinente, eu vou fechar a live igual. Você deveria continuar com a live enquanto fala com a gente no Discord e joga algo. Cara, não é que eu não queira falar com vocês, é que é o seguinte, eu tenho que dormir às 11 e eu ainda não jantei. Esse que é o pronto, entende? Mas, cara, dia 7 eu gravo uma live com a galera, eu vou jogando uma coisa. Não é que assim eu não queira fazer a live. É que eu simplesmente tenho que fazer mais coisa. Entende? Se fosse o caso, até virava a noite fazendo live com o Clazinho, mas não dá. Infelizmente é isso. Tá? Então, dito isso, eu me despeço de vocês. Eu vou usar os últimos 45 minutos que me resta para cozinhar alguma coisa, comer e ir dormir, porque amanhã eu acordo cedo, tá? Então, muito obrigado a todos que participaram. Sei lá, eu louvarei o infalciável, porque essa live aqui tem um estado de sobreposição foérica. A gente não sabe se ela vai ou não estar no coisa. Então, se ela tiver, for aprovado. Se não tiver, a vontade de for para fazer uma segunda live, ainda melhor. Então, olha só. Tá? Boa noite aí para todo mundo que fica. Até mais todo mundo. Tchau, tchau.